Olá, meu nome é Paulo Liberalesso, sou médico neuropediatra. Um colega do Rio de Janeiro ontem encaminhou uma pergunta, na verdade, questionando se crianças com transtorno do espectro autista fazem ou não parte do grupo de risco. Veja, essa pergunta ela tem uma resposta muito mais abrangente. A verdade é que todas as crianças com qualquer condição de saúde crônica devem ser consideradas grupos de risco. Então, crianças com insuficiência cardíaca, crianças com insuficiência renal, crianças com doenças endocrinológicas mais graves, do tipo diabetes, crianças com doenças reumatológicas crônicas mais graves também, e as crianças com condições neurológicas também. Particularmente crianças que têm a saúde mais debilitada. Então, se você pensar, por exemplo, no grupo das crianças com paralisia cerebral, claro que isso vai ser um grupo de risco. São crianças que muitas vezes têm uma facilidade maior de evoluir com doença pulmonar aguda e doença pulmonar crônica. Portanto, se nós estamos falando de uma doença que compromete o sistema respiratório, é claro que essas crianças fazem parte de um grupo aumentado de risco. Crianças que têm alterações comportamentais, seja por conta de um transtorno do desenvolvimento intelectual, seja por conta do transtorno do espectro autista, também fazem parte do grupo de risco. Uma parte delas porque podem ter um comprometimento imunológico, e aí então elas são mais susceptíveis a adquirir uma infecção. Não por isso, essas crianças são um grupo de risco porque se expõem mais ao risco. Então, eu sou capaz de explicar para uma criança de 6, 7 anos de idade que ela não deve tocar nas coisas e colocar a mão na boca, ela não deve tocar nas pessoas e colocar a mão nos olhos. Mas explicar isso para uma criança de 6, 7 anos de idade com deficiência intelectual ou com transtorno do espectro autista pode ser uma recomendação muito mais complexa. Parte das crianças não vão entender essa recomendação, parte das crianças não vão ter o julgamento de risco a respeito de si próprios. Então, fazem parte do grupo de risco com absoluta certeza. Eu já disse isso ontem, vou reforçar isso hoje. Esse é o momento de todos nós agirmos de uma forma comunitária, de uma forma como verdadeiramente uma família. Então, nós ontem na nossa clínica soltamos já uma recomendação para que a partir de sexta-feira, agora, na verdade da semana que vem, os atendimentos eletivos eles vão ser suspensos. Orientamos para que as famílias fiquem com as crianças em casa. Esse é o momento de nós protegermos as crianças, as famílias e protegermos também, pessoal, os profissionais de saúde, porque essas pessoas estão na linha de frente e muitas vezes se expondo a um risco que ele é um risco desmedido e algumas vezes desnecessário. Então, claro, é péssimo ficar sem tratamento. As crianças no transtorno do espectro autista, as crianças com paralisia cerebral, todas as crianças, o ideal é que você seja muito fiel ao tratamento. Mas nós estamos vivendo um momento extremamente singular, um momento, vocês podem observar pelo noticiário, que muitas vezes as pessoas não estão sabendo como agir, as pessoas não sabem como lidar com essa situação. Então, pelo menos até que as coisas se acomodem um pouco mais, o ideal é que as crianças com condições neurológicas crônicas, que elas permaneçam resguardadas em casa. Um abraço.